Buenos dias, as senhoras e senhores. Eu fui invitado a falar sobre a experiência brasileira de cooperação, de cooperativas e de economia solidária. Eu vou falar em muito mal portunhol, pero me esforçarei de falar despacio, de modo que seja fácil de entender. Al contrário da maior parte dos países de América Latina, Brasil praticamente não tem tradição cooperativa. O cooperativismo surgiu em Brasil na época da industrialização como cooperativismo de empresas. Eu era jovem e empecé a trabalhar como metalúrgico e na empresa em que eu trabalhava havia uma cooperativa de consumo para os obreiros, para os empregados. De modo que éramos considerados sócios da cooperativa, o que era um absurdo, pero era uma coisa no sentido de que poderíamos comprar os alimentos, principalmente alimentos, mas também outras coisas, em la cooperativa e não tínhamos que pagar imediatamente, era descontado de nosso salário. De modo que, nessa época, nos anos 50, 60, o cooperativismo brasileiro era cooperativas de empresas capitalistas. Era maneira de disputar mão de obra, porque estávamos numa época de pleno emprego. Eu diria que tinha somente o nome de cooperativa, no que hoje entendemos por cooperativa não tem muito a ver com o que se fazia então. O cooperativismo e a economia solidária começam nos anos 80, numa fantástica crise que abarca todo o mundo, mas particularmente na América Latina. Essa crise é o resultado de dois choques de petróleo. Como isso já há agora um bom tempo, creio que nem todos viveram nessa época. Pero em 1974, os países árabes exportadores de petróleo resolveram punir os Estados Unidos por terem suportado, apoiado militarmente Israel. Este boicote a todos os países considerados aliados dos Estados Unidos e os próprios Estados Unidos provocou uma quintuplicação do preço do petróleo. E foi na época em que descobrimos que, com todo o avanço da ciência, não havia substituto ao petróleo. Um país como o Brasil, pero muitos outros também, simplesmente tiveram que se endividar, porque não tinham a plata para pagar 5 vezes mais. E os próprios países exportadores de petróleo, evidentemente, davam créditos, porque tinham que vender petróleo. Então, nós outros todos, a maior parte dos países da América Latina estavam profundamente endividados. O Brasil devia algo como $1 bilhão. Era o país mais endividado do mundo, então. E os bancos, o sistema financeiro, não é pela primeira vez, o imposto a estes países. México foi o primeiro que
falhou em honrar suas dívidas. Depois foi Brasil, Argentina, muitos outros. Todos nos impuseram austeridade. A gente que viveu essa época compara o que ocorreu com a América Latina com o que está ocorrendo agora na Europa, principalmente com Grécia, Espanha, Portugal, Itália e tantos outros. Esses países estão há anos em austeridade que provoca inevitavelmente um profundo corte dos gastos públicos, e o resultado é recessivo. Não pode ser diferente. Em nossos países, em geral, arrecadam mais da metade do produto interno bruto. E se o governo arrecada metade do produto interno bruto, pero não lo gasta, obviamente há uma ausência de demanda por os produtos. E aí as fábricas cerram porque não tem a quem vender. Isso está ocorrendo hoje na Europa. E ocorreu nos anos 80 em nossos países. O resultado em Brasil foi um grande desemprego. Milhões perderam seu trabalho. O que foi particularmente trágico, porque não tínhamos experiência de desemprego em massa. Não havia ocorrido antes. E a gente não sabia o que fazer. A gente perdeu subitamente seu trabalho, seu ingresso, e perdeu sua casa. Não tinham como pagar o aluguel ou as prestações. E a gente foi morar na rua. Nessa época, eu fui secretário de planeação em São Paulo e fizemos o primeiro censo de população de rua, coisa que não se conhecia em Brasil. O cooperativismo de trabalho empieza nesta crise, uma crise que dura 20 anos. Nós chamamos em Brasil de las 2 décadas perdidas. Década dos 80 e década dos 90. E era uma tragédia. Eu hablo numa tragédia social. Uma exclusão em massa de gente empobrecida em todo o país. Nessas circunstâncias, quem começou a resgatar as vítimas desta tragédia social foi a Igreja, especificamente Caritas. Caritas brasileira contava com recursos europeus. As Caritas de Europa, particularmente a Alemanha, forneceram recursos e Caritas começou a organizar os desempregados em cooperativas. Foi a primeira experiência de cooperativismo de trabalho em Brasil. Antes havia solamente esse cooperativismo empresarial de consumo e nada mais. É muito interessante observar que durante a ditadura militar, que começou em 64 e foi até 85, durou 21 anos. Durante a ditadura militar, se hizo pela primeira vez uma lei de cooperativas. E essa lei era bem típica do regime de ditadura. Criaram uma organização que existe até hoje,
a Organização Brasileira de Cooperativas, como sendo a representação política das cooperativas, sem que as cooperativas pudessem fazer qualquer outra coisa. Essa é uma coisa muito irônica. As cooperativas tinham uma representação que é dada por o governo. E, juntamente com isso, houve um grande desenvolvimento econômico em Brasil, depois, sobretudo nos anos 80, 70, 80, da ditadura militar, o chamado milagre econômico brasileiro. E aí houve, particularmente, um grande desenvolvimento da agricultura. Hoje, o Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Isto começou durante o regime militar e os latifundiários, os empresários capitalistas, nós outros os chamamos de agricultura de negócios, se organizaram em cooperativas. O que, de meu ponto de vista, ao menos, é ridículo. É uma organização de cooperativas que nos representa a todos e que adotou a forma de um sindicato patronal. Isto é todo o contrário do que entendemos ser cooperativas. Mas está presente em Brasil. E, em la crise, graças ao trabalho inicial de Caritas, surgiram um número avultado de cooperativas de trabalho. E, como a tradição cooperativa nos ensina, essas cooperativas tendiam a ser cooperativas autogestionárias, democráticas, igualitárias, e foram toleradas pelo regime militar, porque não havia outra opção por uma parcela enorme da população. E eu descobri isso nos anos 90, numa época em que o socialismo no sentido mais amplo do termo, pero é o socialismo da Guerra Fria, em oposição ao capitalismo, e que foi totalmente desmascarado em la grande crise que eliminou incluso a União Soviética, em 1991. A eliminação, não somente da União Soviética, mas todos os seus estados satélites, na Europa Oriental, pero isto foi feito sem guerra. Supunha-se que isto poderia vir a acontecer numa guerra, numa terceira guerra mundial, pero não ocorreu. Ocorreu por movimentos populares e insurrecionais, na Alemanha, por exemplo, na Romania e em muitos países. A população não queria mais. Isto é um desafio para todos que nos consideramos socialistas. Se isto não é socialismo, e é claro que não é, o que é socialismo? Qual é a nossa utopia? Ou qual é o nosso projeto? A ideia de estatizar toda a economia, como foi feito em Cuba, em China e vários outros, se mostrou ser muito diferente do que se esperava. O resultado foi a opressão genérica de toda a população consumidora. E como era tudo estatal, as decisões eram totalmente concentradas no governo. Eu recordo quando fui pela primeira vez visitar Cuba e me mostraram um edifício em Havana
que era o Ministério dos Precios. Os preços todos eram fixados pelo governo. A coisa que não funcionava é que os consumidores e seus voluntários não tinham nenhum peso em orientar a economia. Tanto assim que agora Cuba está desestatizando sua economia. O Partido Comunista Cubano, em seu congresso, o último congresso, assim o determinou, e cada vez mais, sobretudo, áreas de grande importância para os consumidores, comércio, serviços de uma forma general, algumas indústrias e assim por diante. Eu estou contando isso porque é muito interessante observar de que o cooperativismo em Cuba existia solamente na agricultura. E foi preservado o cooperativismo em Cuba na agricultura porque os campesinos apoiaram a revolução. Eram considerados parte da revolução e puderam preservar suas terras, sua autonomia, e puderam formar cooperativas, que existem até hoje. Agora, muito recentemente, Cuba adotou uma nova lei que permite cooperativas não em agricultura, nas cidades, em comércio, o que seja. E o mais interessante é que neste processo de atualização da economia de Cuba, foi tornado possível a formação de cooperativas a partir dos empreendimentos estatais. Ou seja, o Estado em Cuba está entregando gradativamente vários empreendimentos, não sei quantos são, quão general é, a seus próprios obreiros. Que é a lógica de cooperativas autogestionárias. E a imprensa brasileira ha traído notícias sobre isso. E o mais interessante é, e para mim muito significativo, de que na maior parte das vezes, empresas que estavam praticamente paralisadas por falta de procura por seus serviços ou suas mercadorias, se tornaram muito prósperas em la mano de seus trabalhadores. Que é, como vocês certamente sabem, a grande saída da Argentina da tremenda crise que o país sofreu em 2001. Em que metade da população da Argentina, que não era pobre, se tornou pobre, com enorme desemprego também. Estou mencionando isso porque a economia solidária e o cooperativismo de trabalho começam em Brasil desta maneira, ou seja, como forma de combate ao desemprego e à exclusão. Eu diria que o desemprego é a forma mais cruel de exclusão social. A pessoa que é excluída do mundo do trabalho perde todos os seus contatos sociais que se desenvolvem durante a vida em comum no trabalho, como empregados. É muito grave. Na Europa se habla agora de suicídios econômicos. São pessoas, algumas vezes parejas, que perderam o seu trabalho, têm família, mas não têm como sustentá-la, e se matam. Suicídios econômicos em Grécia é quase uma epidemia, pelos aí também em Espanha e Portugal, e assim por diante. É trágico. Mas são nessas circunstâncias
que o cooperativismo autêntico, anticapitalista, obreiro ou campesino empiezan em Brasil. É muito recente. O primeiro passo para a economia solidária, que aún não havia sido publicamente formulada, foi o movimento de Sem Tierra, movimento de los obreros rurales Sem Tierra. Esses Sem Tierra são pessoas de origem rural, cujas famílias foram expulsas de suas terras. Eu acho que é interessante considerar de que aquilo que os europeus que descobriram a América hicieron com os indígenas, expulsá-los ou matá-los, tanto na América do Norte como na América do Sul e América Central. Lo sigue nascendo com os indígenas. Temos em Brasil algo como 80.000 indígenas, comunidades indígenas no campo, e nos latifúndios brasileiros querem essas terras, alegando que são muito mais produtivos. De modo que é uma tradição de dominação e de extermínio que não se consegue encerrar de uma única vez. O que posso dizer a vocês é que hoje há movimento, eu diria, bastante interessante de economia solidária em Brasil. A crise foi finalmente superada no século XXI e não estamos nada prósperos em Brasil, crescimento ridiculamente pequeno, considerando a história do país, pero os desempregados estão organizados em cooperativas, não todos, pero uma boa parte, e há menos desemprego. Depois que Lula foi eleito presidente, o desemprego praticamente desapareceu. E o Brasil passou mais uma vez por um período de pleno emprego. Essa é, de alguma maneira, a experiência histórica brasileira. Lula é o líder do Partido dos Trabalhadores, que foi criado aún na ditadura militar. A ditadura militar fazia eleições em Brasil. E nunca se reconheceu como ditadura. Pero tinha somente dois partidos legais: o partido que apoiava a ditadura e o partido da oposição. E em 1970 e poucos, o partido da oposição ganhou as eleições praticamente em todo o país. Este foi o começo do fim da ditadura. E restaurou-se a democracia depois de 21 anos de ditadura, e o Brasil tem hoje uma das constituições mais avançadas, social, econômica e politicamente. Não é perfeita, há que avançar mais, mas dentro da tradição política brasileira, é realmente a melhor das constituições que tivemos. Tivemos muitas. O que posso dizer a você é que o Partido dos Trabalhadores, que ganhou a sua primeira eleição a presidente em 2003, colocou a economia solidária, assim o chamamos em Brasil, social e solidária, se querem, em seu programa. E Lula, particularmente, estava bastante motivado a promover a economia solidária em Brasil. Ganhou a eleição, se impulsou em 2003 e imediatamente criou, por lei,
da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Isto foi uma coisa inédita. A economia solidária já existia havia vários anos, mas totalmente sem nenhum apoio ou reconhecimento oficial. De modo que o que hicimos na Secretaria Nacional de Economia Solidária é incorporar os vastos territórios de Brasil em que não havia aún economia solidária. Hoje, a economia solidária cobre todos os territórios, todas as áreas, todos os estados do país. A Secretaria Nacional de Economia Solidária participa de uma forma fundamental do programa chamado Programa de Brasil Sem Miséria. Este é um programa da atual presidenta Dilma Rousseff, que é a sucessora de Lula. Quando se criou a secretaria, imediatamente se criou o Fórum de Economia Solidária. Esse fórum reúne 100% das cooperativas, dos empreendimentos, de tudo que se considera economia solidária. Não somente os empreendimentos econômicos, como também das ONGs, das organizações não governamentais que apoiam a economia solidária. É importante mencionar que, embora a economia solidária solamente agora empieza a ter apoio oficial, e não solamente federal, começou com os outros, no Ministério do Trabalho, mas agora nós temos convênios com a maior parte dos estados de Brasil e algumas centenas de municípios. Então, agora sim, a economia solidária tem apoio das instâncias governamentais, particularmente nos municípios. Os municípios veem a economia solidária como uma forma de promover seu desenvolvimento. E esta é uma faceta, eu diria, fundamental da economia solidária brasileira. O Brasil não é somente um país extraordinariamente grande, praticamente continental, mas extraordinariamente desigual. O Brasil foi, durante muito mais anos do que campeão de futebol, campeão de desigualdade. Era considerado, era sinônimo. A primeira vez que foi à África do Sul, nós outros falávamos de África do Sul com a palavra holandesa de apartheid. É um país apartheid, ou seja, com exclusão total de sua população majoritária de negros. E eles, os intelectuais que nos invitaram à África do Sul, usavam como sinônimo de exclusão e desigualdade Brasil. Foi uma surpresa, não deveria ter havido tão surpresa, porque a gente nunca percebe, na verdade, mas este programa Brasil Sem Miséria é um programa, a meu ver, dos melhores em Brasil. Nós conseguimos, com recursos públicos, retirar da pobreza absoluta algo como 40 milhões de habitantes do país. Não é muito, é algo como 5% da população. Bom, nem todos são pobres no Brasil, mas foi e é
um cambio revolucionário no país, considerando sua história. O Nordeste, que é a área semiárida, em que a pobreza é maior, clarissimamente maior, e com o programa Bolsa Família, em que as famílias pobres recebem um subsídio para que saiam da pobreza absoluta, resgatou o Nordeste. E durante o governo Lula e Dilma, o Nordeste cresce muito mais que o sul do país, que é a parte do país, sobretudo em São Paulo, mas não somente em São Paulo, onde o capitalismo promoveu mais desenvolvimento. Muita urbanização, muita indústria, muita agricultura industrial, terrível para o ambiente. O Brasil, na época, foi o maior consumidor de venenos agrícolas do mundo. Agora, isto mudou, agora cambiou. O governo brasileiro promove a agroecologia, mas é bastante recente, demorou. Enfim, eu quero dizer de que a experiência brasileira de economia solidária, há apoio governamental, sim, mas o apoio mais importante não é do governo, é da sociedade. E o exemplo que quero dar é das incubadoras de cooperativas populares. Isto começou nos anos 90, muito antes dos governos de PT, em que a Universidade de Brasil, que era a principal universidade do Rio de Janeiro, criou uma incubadora, que é uma invenção americana, é um programa de extensão universitária e que basicamente apoia agrupamentos de gente pobre, muitos desempregados, na criação de cooperativas. Se chamam incubadoras de cooperativas populares. E o sinônimo de economia solidária em Brasil, durante muito tempo, foi cooperativas populares, porque todas as outras cooperativas eram empresariais. Isso é um câmbio, eu diria, profundo. Sobretudo porque toda essa transformação que estou relatando aqui foi ignorada pela sociedade e pela mídia. E quando, finalmente, Lula criou a Secretaria Nacional de Economia Solidária, a mídia veio para nós outros. O que é isso de economia solidária? O que significa isso? E foi muito interessante. Como eu era secretário, eu era a pessoa que mais devia explicá-lo. E eu escrevi um livro chamado Introdução à Economia Solidária para que eles leiam e não tenho eu que explicar sempre. Agora, a economia solidária já é melhor conhecida em Brasil e nas universidades brasileiras, 110 universidades brasileiras têm incubadoras. É um programa de extensão, pero em que os estudantes trabalham com os desempregados ou com a gente pobre que precisa se organizar ou quer se organizar sob formas de cooperativas. Eu fui um dos primeiros a organizar uma incubadora na Universidade de São Paulo, onde eu era professor. E eu diria que o impacto das incubadoras sobre a universidade é notável, porque os alunos em Brasil, o país mais desigual do mundo, eram basicamente classe média, o que em Brasil significa elite.
eu fui aluno muito tempo, depois professor. Eu não tinha um aluno negro, num país em que os negros são maioria. Não é África, mas em Brasil, a população que se auto-reconhece como negros ou pardos é mais de 50%. Agora sim, temos negros porque Lula organizou políticas que se chama de discriminação positiva, em que os negros e os pobres e os obreiros vão à universidade. Já não é como era. É um avanço, eu diria, muito significativo. Eu queria dizer de que, para esta charla, eu fui estudar a história do cooperativismo em Brasil e também em alguns outros países de América Latina, sobretudo na publicação da Aliança Cooperativa Internacional. Era isso para comemorar o ano das cooperativas, recordam? 2012 foi o ano internacional de cooperativas proclamado pelas Nações Unidas. Lo interessante em tudo isso é que, desde sua origem, o cooperativismo foi uma reação obreira e socialista contra a exclusão, sobretudo do trabalho, do desemprego, mas também pela miséria. Rochdale, que todos vocês certamente sabem e conhecem, foi uma primeira cooperativa de todas, criada por obreiros desempregados que perderam uma huelga. E se tornou a primeira grande cooperativa do mundo. E é mais que isso, os próprios pioneiros de Rochdale, nós devemos a eles nossos princípios. Havia 7 princípios da cooperativa e a Aliança Cooperativa Internacional. Hasta hoje, isso é 1844, hasta hoje, hemos acrescentado alguns princípios, mas os originais aún nos animam, nos inspiram e nós os praticamos na medida do possível. Eu queria dizer a vocês que, nessa tradição internacional, a economia solidária brasileira é basicamente um movimento político relativamente grande. Os empreendimentos de economia solidária devem empregar algo como 3 milhões de pessoas, o que para o Brasil não é muito. A população brasileira são 200 milhões de pessoas. Mas é significativo, de algo que não existia há poucos anos, numa situação em que a gente não sabia o que significava isso, e agora temos ao menos algo como 30 mil empreendimentos de economia solidária. O problema em Brasil é que o cooperativismo continua sendo empresarial. O cooperativismo oficial reconhecido pela Aliança Cooperativa Internacional. Não é solamente empresarial, mas é dominada, sobretudo pelo agronegócio, ou seja, pelo capitalismo agrícola, que é forte, muito forte em meu país. E muito frequentemente sou perguntado qual é o sentido da economia solidária e da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Recentemente tive que discutir isso dentro do governo,
porque quando cambia o presidente, o Brasil organiza plano plurianual de desenvolvimento. E o problema era como colocar a Secretaria Nacional de Economia Solidária neste plano. E eu expliquei que nosso papel, nosso rol, é basicamente lutar contra a exclusão. Ou lutar contra a exclusão e também contra a opressão. Acho que todos vocês sabem, e possivelmente a experiência aqui não será tão diferente da nossa, é o forte predomínio das mulheres. As mulheres são a parcela, eu diria, predominante da economia solidária brasileira. Uma das nossas políticas é criar centros públicos de economia solidária, para que a população saiba se quer informações ou apoio aonde ir. Há centros públicos de economia solidária em todas as importantes cidades brasileiras, com exceção de São Paulo. As outras há. E eu tenho ido às inaugurações desses centros públicos. Em todos eles, 80% das pessoas que estão aí são mulheres. Mas não é somente em termos numéricos. Elas são a vanguarda da economia solidária brasileira. Isto tem muito a ver com a opressão feminina por nós outros homens, que está muito lejos de ser completamente superada. Em parte é. As mulheres hoje são maioria nas universidades brasileiras. É muito comum parejas em que ela, por ser médica ou advogada ou engenheira, é a pessoa que suporta a família. Graças. Enfim, este é o processo brasileiro, que cambia bastante. O que estou contando aqui foi de ayer, mas quando vou ao Brasil agora, possivelmente haverá novidades. E esse é o ponto que eu queria salientar, e com isso termino. A economia solidária não foi criada pelo governo, não foi criada por nós outros da secretaria. Ela foi criada por iniciativas femininas, masculinas, predominantemente de gente jovem. E isto é muito interessante. Essa gente jovem quer criar um outro mundo. Não está querendo resolver seus problemas solo. Tanto assim que nas primeiras comemorações da secretaria e outras reuniões, fizemos congressos, conferências em português da economia solidária. Recentemente, em 14, a terceira. E fica muito claro, pelas resoluções das conferências, de que não somente querem uma outra economia, mas afirmam que essa outra economia já existe. Porque esta é uma grande discussão ainda à esquerda. Se isto é uma utopia, que por ser utopia ajuda o capitalismo, porque desvia os militantes para alguma coisa que não vai resultar, e naturalmente resulta muito. Os sindicatos apoiam a economia solidária. A maior central sindical brasileira, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, desde o ano 2002, 2001, apoia concretamente a economia solidária em todo o país. As universidades apoiam, os sindicatos obreiros e também de engenheiros, etc., apoiam a economia solidária, e a Igreja continua apoiando muito a economia solidária.
Está aqui Luiz Razetto, que nos ensinou que era possível pensar numa economia solidária como oposto da economia capitalista, que não é nada solidária e completamente competitiva. Pero eu estou convencido, posso estar errado, de que isto é de inspiração religiosa. O que não é nenhum defeito, pelo contrário. Eu sou ateu, mas isso não significa nada. Eu tenho o maior respeito pelas religiões e na Ásia descobri, porque agora o centro das redes intercontinentais de economia solidária está nas Filipinas, estava na América Latina todo o tempo, o Peru nos últimos anos, agora está nas Filipinas. Eu fui invitado a ir lá e fui. E descobri que na Ásia budista os valores são os mesmos. Eu tive a ocasião de participar no FIB, da Felicidade Interna Bruta, que é promovida por um país budista, um reino budista, no alto do Himalaia, e estuve lá, e conheci as pessoas, e me convenci que as origens do cristianismo e do budismo são muito coincidentes. A ideia budista de economia solidária é que nada do que é vivo é estranho para mim. Nós devemos ter o mesmo respeito e, se quiserem, amor a los animais, a los vegetais, a las florestas. São profundamente ambientalistas. Mas esses valores os encontro também na teologia da libertação da Igreja Católica. Não pode ser coincidência, tudo mais porque a Igreja tem mosteiros e a religião budista los tem também. É uma coincidência muito grande. Enfim, isto que eu queria expor a vocês. Eu creio que teremos algum debate depois em que poderei ou tentarei esclarecer pontos obscuros, ou enfim. Então, em bom português, muito obrigado. Bueno, para mí es un honor estar en este panel con el profesor Singer, y como he leído en alguna parte, si realmente la economía social solidaria es la alternativa al actual modelo salvaje, como diría Juan Pablo II, inhumano. Y yo quiero saludar a mis colegas, sobre todo a Rodrigo González, el diputado Rodrigo González, que ha hecho grandes esfuerzos porque este encuentro se realice hoy día acá. Gente que viene de distintas partes de América Latina y sobre todo también colegas que vienen de distintas partes de Chile, este Chile angosto pero muy largo. Estuvimos el fin de semana en un encuentro de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas. Son muy pocas, al lado de Argentina, Brasil. Y estuvimos en el sur de Chile en esta junta por ley nacional que tiene que hacerse de socios. Así que yo me siento muy honrado por estar acá en esta conferencia. Nos hemos encontrado con muchos, nos conocemos acá. Somos soñadores, pioneros en el reencuentro de Chile con el cooperativismo. Como yo le conté hace un poco rato atrás, el bando número 2 del año 73 prácticamente aniquiló el cooperativismo, como otro tipo de instituciones. Pero bueno, nunca es tarde para reencontrarse. Y en este tiempo, desde el año pasado, junto con la actual presidenta de la República, nos encontramos y ella tiene un compromiso de fomentar
que fue lo que se perdió durante mucho tiempo. Aquí no hay cultura, no hay educación del cooperativismo. Incluso al interior de nuestras propias cooperativas tenemos un déficit de educar a nuestros socios sobre el cooperativismo, pero además el Estado le corresponde, si es que está en su interés, en su programa, en su mente, de fomentar el cooperativismo. Así que yo me siento muy, muy honrado por su presencia y por su exposición, y quiero ofrecer la palabra para reflexionar, preguntar. Hasta 13 intervenciones voy a ofrecer la palabra. Ahí está el micrófono. Encantado. Mi nombre es Arturo Bravo, soy de Valdivia y trabajo colaborando con la Universidad Austral con un proyecto de extensión que tiene que ver con economía solidaria. Estamos trabajando sobre territorio, estamos trabajando sobre comunas cooperativas, tanto de consumo como de producción, trabajo y servicios. Estamos trabajando con algunas ideas que tienen que ver con salud. En realidad hemos ido descubriendo gradualmente que la cooperativa es la solución a los problemas de integración, de respeto entre las personas, de desarrollo integral, de crecimiento tanto espiritual, que es tan necesario hoy día, donde todo se ha cosificado, donde el amor hoy día en nuestra amada Valdivia se hace pan, se hace carne. Quiero en esta sala, con historia, rendir un homenaje a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que hemos enterrado en Valdivia 4 cadáveres, nos faltan 7 de 18 que han sido identificados. Y digo esto porque estos asesinados, estos hombres, jóvenes, dirigentes sindicales, también eran cooperativistas. Nosotros seguimos haciendo cooperativismo y no le tenemos miedo a la historia. Y con toda la fuerza de la historia, no voy a hacer ninguna pregunta, sino voy a abrazar a ese hombre americanista, a ese hombre cooperativista, porque esa es cooperativa. Un abrazo americano, un abrazo de desarrollo, un abrazo de amor, un abrazo a todos los colegas y a todas las personas y a los jóvenes que son hoy día por los que estamos trabajando y ustedes nos trabajarán. Y también un saludo muy grande a esa cooperativa tan amada también, que es CAPEL, que es una cooperativa de salud. No, aló. Mi nombre es Pedro Blacet, trabajo en la Municipalidad de Maipú. Hemos sido hasta este momento creadores, promotores de 4 cooperativas de trabajo. En este momento estamos también apoyando la formación de cooperativas de modistas, confeccionistas, de artesanos. Pero en esta experiencia, que lleva aproximadamente 8 a 10 años, nos damos cuenta que tenemos problemas en términos de lo que es la gobernabilidad de la cooperativa. Sus consejeros, nos damos cuenta que en el mediano plazo empiezan a adquirir conductas que se asimilan a asumir la actitud de patrones. Lo que en un encuentro en la CEPAL, un dirigente mundial decía, luego se transforman en los chuperativistas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo en Brasil se estudia,
se acompaña y se investiga esta situación a fin de poner las correccionales que lamentablemente desde el órgano acá en Chile, que era el DECOP, no hace un acompañamiento educativo frente a este tipo de problemas. Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Luis Bulnes y vengo de la agrupación de jóvenes por el emprendimiento de Payaco. Quiero hacerle una pregunta breve respecto a uno de los argumentos que usted mencionó respecto a lo que ocurre en Brasil y también acá en Chile. Y es que los latifundistas creen o tienen la premisa de que son más productivos que lo que son las comunidades indígenas en el uso de las tierras. Y ahí es donde yo me hago la siguiente interrogante. Pero ¿a qué precio? ¿Cuál va a ser el costo que va a tener después eso para el medio ambiente? Y por lo menos en nuestro caso, por ejemplo, para la pérdida del patrimonio natural, que es endémico en algunas comunidades, y también para el acervo cultural, porque nuestra relación con la naturaleza es distinta de solamente el punto de vista económico. Sí. Un gusto saludar a todos los cooperativistas aquí presentes. Soy Daniel Rebolledo, parte del equipo de CampoCoop, la Confederación Nacional de Cooperativas Campesinas de Chile. Y no sé si ya decirlo como una pregunta o una micro reflexión, pero hemos ido tantas veces ya a lo mismo, y me refiero principalmente también a los legisladores que están aquí presentes. En Chile, estimados y estimadas, no hay una apuesta y no ha habido una apuesta de fondo hasta aquí para desarrollar el movimiento cooperativo, pero de verdad, y aquí tiene que haber una apuesta de Estado. Aquí lo que faltan son políticas de Estado para desarrollar un movimiento paralelo al movimiento capitalista que ya está tan, pero tan establecido en este país, y cada vez que uno habla de cooperativismo aquí, aparecemos como una contraparte poco menos que terrorista a aquello de lo que se nos está enseñando en las universidades, y que aquí es solamente competencia y competir con el vecino y con el resto de la sociedad y todo en su conjunto. Por lo tanto, el mundo cooperativista campesino, entre cooperativistas y no cooperativistas, y eso a usted, legislador, le consta, porque en alguna vez nos encontramos inclusive en el Parlamento nosotros discutiendo y poniendo algunos puntos de vista sobre leyes que se estaban cambiando allí. Producimos más del 60% de la comida, de las frutas, de las hortalizas, de cereales y todo lo que llega a las mesas de este país, lo produce la agricultura familiar campesina entre cooperativizados y no cooperativizados, y el resto está en manos del gran negocio internacional. No es cierto que está bien porque hay que generar impuestos y los que están más desarrollados tendrán que ir para allá. Pero no obstante a eso, ¿qué estamos esperando? ¿Que los grandes holdings que venden la ropa y los autos también con los campos que se están comprando en este país produzcan la comida envasada también para ponerla a la sociedad de este país en unas par de décadas más, cuando eso va a valer quizás cuánto? Y cuando para el año 2040 haya casi 10.000 o 12.000 millones de personas en la Tierra, ¿cuánto va a valer la comida y cuánto van a valer estos elementos tan básicos para la sobrevivencia de la sociedad, del humano en sí? Es la gran pregunta que nosotros nos hacemos. Creemos que aún estamos a tiempo, legislador y legisladora, si está todavía la compañera por acá, por favor, que se haga algo. Hoy tenemos todavía, estimado director del DECOP, creo, la ley en el Parlamento, a la que casi se hizo pedazo y se borró del mapa el cooperativismo en el gobierno anterior. Hoy aún es la posibilidad, si esta ley no ha salido, para que le agreguemos puntos de donde el Estado realmente, el Estado chileno, haga una apuesta para este desarrollo, y que aquí se tienen que designar capitales importantes. No digo que por toda la vida se nos esté regalando, pero tienen que haber apuestas a créditos más accesibles, porque nuestros campesinos hacen camino y ablandan el asfalto con burocracias y papeles que se piden y se piden y se piden las reparticiones donde hoy podrían haber recursos. No está explicitado que se tiene que desarrollar el mundo cooperativo
con recursos de un fácil acceso, es lo que nosotros estamos solicitando. Muchas gracias. Profesor. Eu queria responder a questão a respeito da Agora, eu vou pôr tanto faz. É uma coincidência esta de confundir cooperativas com sociedades anônimas. À primeira vista parece absurdo, mas quem conhece o Capital de Karl Marx vai lembrar que no terceiro volume ele trata o cooperativismo e as sociedades anônimas como as duas revoluções pequenas, não vai acabar com o capitalismo, mas muito significativas. Quero lembrar a vocês que o cooperativismo e as sociedades anônimas foram criadas mais ou menos simultaneamente, mas não quer dizer que foi a mesma gente. A sociedade anônima exigiu mudanças legislativas. As empresas tinham um dueño, uma família, e era o responsável pela empresa e suas deudas. E, de repente, se cria uma situação em que os proprietários das empresas não são conhecidos. Empresas que têm 2 milhões de acionistas, quem é o dueño? Quem é que se responsabiliza por as deudas? E isto é discutido por Marx, que vê tanto nas cooperativas como nas empresas de acionários como câmbios revolucionários do capitalismo. Não, ele foi muito enfático nisso, não que isto vai levar ao socialismo diretamente, mas cambia consideravelmente o panorama econômico, político, ideológico dos países capitalistas. Ele era entusiasta das cooperativas, Marx, mais uma vez, sobretudo na época da primeira Internacional de Obreiros, que Marx foi o inspirador mais importante. Ele se refere ao cooperativismo como algo bastante revolucionário em Inglaterra, França e assim por diante. Pero isto, em nosso siglo, acredito que não se justifica mais. É preciso deixar claro a todas as pessoas que assalariados não tem nada a ver com cooperativas. Uma cooperativa que tem assalariados, a meu ver, não é uma cooperativa. Pode ter nome de cooperativa, pode ter estatutos, pode se considerar cooperativa, pero não lo é. Isto é muito comum na Europa. Em Itália, as cooperativas mais interessantes têm centenas de empregados. E isto empieza a acontecer em Brasil. Creio que esta questão é muito interessante. O hecho é que, quando uma cooperativa industrial, por exemplo, necessita um especialista, um engenheiro, o que seja, e descobre uma pessoa que esta é uma pessoa que pode trabalhar com nós outros. E ele é invitado. E disse, sim, quero trabalhar com vocês, mas não como sócio. Eu quero ser empregado. Porque como empregado tem uma série de garantias e direitos que como sócio não tem. É uma situação de relativo privilégio. E numa investigação que foi feita por 10 universidades brasileiras
sobre as chamadas empresas recuperadas, antigas empresas capitalistas que foram recuperadas por seus obreiros e se tornaram cooperativas. Nestas empresas há empregados. Por opção deles, não querem ser sócios, não querem se exponer aos riscos de ser sócios. É uma coisa que pode ter muito êxito, mas pode também fracassar. E eu recordo, só uma analogia, de que quando se foi criado o Estado de Israel, o movimento de kibbutzim, que eram cooperativas integrales, recebeu uma grande quantidade de imigrantes. Quando Israel foi criado, os judeus sobreviventes do nazismo, recorde-se que foi em 48, foi poucos anos depois da Segunda Guerra Mundial, e Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel, estava muito preocupado em absorver esses imigrantes, economicamente. Então, isso um apelo aos kibbutzim. Havia um grande número, era uma parte muito importante da economia do país. Mas era socialista, com princípios, etc., não aceitaria assalariados. Mas os imigrantes não aceitariam ser sócios. É muito semelhante no que eu estou descobrindo que ocorre com nós outros também. Então, os kibbutzim tiveram assalariados em Israel por, não digo imposição, porque não era bem isso, mas por invitação, por apelo do governo nacional do país. Eu quero dizer que o que eu vejo é que o cooperativismo ou a economia social e solidária, para mim, é o mesmo, é uma luta permanente de realizar seus princípios na prática. Não é fácil. Nós outros conseguimos, depois de muitos anos, aprovar uma lei de cooperativas de trabalho, em que os sócios da cooperativa têm direitos de trabalhador. Da Constituição brasileira, férias, pagamento de horas extras, jornada limitada de trabalho e outras coisas. Não vou muito lejos, não. Mas essa questão, creio que está no mundo inteiro. Não é somente em Brasil, não é somente em Itália. Há gente que gostaria de trabalhar na cooperativa, mas não abre mão dos direitos de assalariado. E os sindicatos, atualmente, são muito a favor deles também. Então, é um aspecto da luta da economia solidária e do cooperativismo manter completamente em prática seus princípios fundamentais. Bueno, muchas gracias, profesor Sinquer. Yo quiero telegráficamente decir, saludamos la intervención de los amigos, colegas de Valdivia, por supuesto, y estamos con ustedes. Segundo, en Maipú quiero decir que tiene que haber esto de la educación, de la capacitación, pero tiene que haber una filosofía. Al interior de la Cooperativa Eléctrica de Chillán, que formo parte, o sea, soy un parlamentario cooperativista, pero nosotros tenemos una filosofía que nos hace ser distinto a la sociedad anónima o otro tipo de empresa. El tema de la concepción, de la visión, de la educación es fundamental. Y por supuesto que nosotros en nuestra cooperativa tenemos esto que tiene que ser social. O sea, si yo les contara todos los aspectos sociales, los beneficios sociales que tiene nuestra cooperativa, tenemos para rato acá. Y por lo tanto, lo que sucede en el caso de Maipú es que precisamente la Junta General, que por ley tiene que funcionar, es la que tiene que
ahí se recogen todas las inquietudes, si la manera como está administrándose, conduciéndose la cooperativa por parte del Consejo o la Junta de Vigilancia, que también tiene que estar atenta. En fin, aquí hay normativas, son débiles las normativas, es cierto, pero también depende mucho del Consejo mismo, de la visión misma de la Junta de Vigilancia y de la Junta General. O sea, aquí hay algunos instrumentos, aunque sean débiles, pero existen. En segundo lugar, respecto de Campo Cop, yo quiero señalar que es cierto, y hemos dicho que nos falta mucho por hacer, pero quiero recordarte que hay una gran expectativa en Chile mientras, profesor Singer, mientras no cambiemos algunos instrumentos de fondo como es la Constitución, porque para cada cosa que usted haga en este país tiene que andar modificando la Constitución. Reforma tributaria, reforma educacional y todas las reformas tenemos que tocar a la Constitución. Y lo que hoy día estamos diciendo acá en Chile es que tiene que haber un cambio de la Constitución de fondo para que en cada proyecto de ley no tengamos que modificar esta Constitución. Y por lo tanto digo a Campo Cop que para allá va. O sea, nosotros, y yo quiero saludar muy especial a la delegación de Colombia, que fue la última asamblea que tuvimos este año en Colombia, donde la cooperativa, muy vinculada a la salud, ¿no?, de ustedes, fueron los anfitriones con nuestro secretario general de Asia en América, y por lo tanto se están haciendo cosas, pero yo también quiero decirles que como muchas cooperativas, entre ellos la Copelet de Chile, qué sé yo, estamos haciendo grandes esfuerzos por difundir, por extender, por lograr esto que nosotros consideramos como déficit. Pero esta es una plataforma que yo valoro enormemente, donde estamos aprendiendo, estamos aconsejando unos con otros, viendo la experiencia histórica de las distintas lugares, de distintas cooperativas. Yo me siento muy honrado una vez más de estar en esta plataforma, pero nosotros somos como el Quijote de la Mancha, o sea, de verdad la estamos siguiendo, creemos que vamos a conseguir más cosas. Estábamos comunicándonos con el gobierno, con el ministro de Economía, que había obviamente afirmado de que él iba a estar hoy acá, pero todos sabemos que a esa hora estaba el nuevo cambio de gobierno, y por lo tanto quiero dar estas explicaciones porque nosotros estamos comprometidos. Los parlamentarios que estamos acá, hay una bancada de cooperativistas, en fin, tenemos todas las ganas de hacer todos los cambios ahí para que tengamos un reencuentro con lo que fueron las cooperativas en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias.